Sejam bem-vindos a mais um podcast. Fizemos uma interrupção e agora continuamos. E fiz o convite, com todo gosto, à nossa nutricionista das clínicas e também do ROP, doutora Carolina. E hoje, o que é que vamos falar? Vamos falar, acima de tudo, sobre quem é a Carolina. Vamos falar também sobre o mundo da nutrição e da sua nutrição, por assim dizer. Carolina, seja bem-vinda e obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu pelo convite. A Carolina, fazendo aqui uma introdução, já trabalha connosco há 4 anos. Antes de iniciarmos este podcast, eu estava a questionar porque o tempo é uma coisa que parece que... Sou muito rápido. Com as nossas multitarefas parece que voa, não é? Por assim dizer, mas sempre foi igual. Foram 4 anos que passaram muito rápido e, acima de tudo, em que vi uma nutricionista, daí também o convite na altura, em que me identifiquei, em que cada vez me identifico mais, porque trabalha muito holisticamente, ou seja, trabalha a nutrição também de uma forma diferente e vais falar um bocadinho também sobre o teu percurso. E a primeira pergunta que eu te faço, Carolina, é quem é a Carolina e quem é a Carolina enquanto nutricionista? Por assim Obrigada. Primeiro também queria agradecer porque a verdade é que estes 4 anos passaram rápido porque também foram bem passados. Sim. E entrar aqui na clínica acabou por ser uma das minhas primeiras oportunidades para realmente colocar em prática os cursos que eu fui tirando ao longo do tempo, enquanto trabalhava em alguns sítios que se calhar não me identificava tanto, portanto foi muito bom. Obrigado. Então, obrigada. Eu, como pessoa, eu considero uma pessoa feliz, gosto muito de conviver com a família, com amigos, mas depois também preciso do meu espaço, assim, para recuperar um bocadinho de tanta agitação do dia-a-dia. Gosto muito de ler, embora não esteja a fazer tanto como eu gostava, não é? Porque a vida às vezes é agitada e chegamos a casa e não conseguimos pôr tudo em prática aquilo que gostamos. E muito de ouvir música também, e praticar desporto. Praticar desporto fez toda a diferença. Eu comecei a praticar tarde, aos 25, devia ter sido mais cedo. Mas só aos 25 anos? É verdade, aos 25. Foi na altura da pandemia e o primeiro confinamento eu não pude trabalhar, ficou mesmo tudo fechado. Acho que até aqui a clínica fechou, não é? Aproximadamente menos 2 meses e meio. Foi o primeiro e eu já não sabia mais o que havia de fazer comigo em casa, então pensei em ir correr um bocadinho lá fora. E dar o exemplo também. Pronto, exatamente, também essa parte era importante. E a verdade é que eu assustei-me com a forma física em que eu estava. Portanto, eu aparentemente estava tudo ok a nível de saúde, mas corria 3 minutos e o meu batimento cardíaco subiu até aos 180 e muitos. E eu pensei, pronto, tenho de mudar isto. E comecei a praticar um bocadinho e começou a influenciar muito outras questões, a nível de sono, a nível de gestão de algumas frustrações, ansiedade. Portanto, agora não consigo passar sem atividade física. Sabes que tocaste aqui num papel essencial, que é, isto é quase como a liderança, ou seja, um bom líder deve ser exemplar, não é? E nós, enquanto profissionais de saúde, às vezes esquecemos muito de experimentar. Sim. Porque nada como, uma coisa é as teorias e outra coisa é a prática. E quando nós experimentamos, melhor nós vamos dar o feedback, nós vamos dar a sensação, embora difere de cada pessoa, não é? A atividade física, a alimentação, etc. Mas eu acho que cada vez mais é importante nós, enquanto profissionais de saúde, também podermos dar o exemplo. E é uma coisa que eu não vejo e, principalmente, se calhar uma crítica a algumas áreas, mas agora falando da parte de nutrição, que é, eu só vejo teóricos da parte de nutrição. A coisa que mais existe, eu vou ser sincero, é uma área que me fascina, em que tenho a pós-graduação em nutrição clínica, ou seja, faço muita formação, leio muito, mas cada vez mais para autodidata e para dar ali pequenas recomendações. Depois faço o aconselhamento para os especialistas que trabalham o dia-a-dia nesta área. Mas o que eu vejo é muitos teóricos e poucos práticos. Eu costumo dizer, ok, sim, como é que está o corpo daquela pessoa? Eu costumo dar o meu exemplo, ou seja, que a minha idade, eu tenho o corpo definido, tenho uma alimentação que eu considero flexitarianismo, ou seja, sem radicalismos, mas acima de tudo percebendo o meu corpo. E o que eu vejo da parte de nutrição às vezes é falarem muito e darem poucos exemplos, e às vezes acaba por descredibilizar um bocado. Desculpa dizer, estou a ser o mais verdadeiro possível. Claro. E é bom falares disso do exemplo. Sim, e lá está, a nível de alimentação eu já tinha esses cuidados, até porque de certa forma eu cheguei à nutrição, comecei a desenvolver um maior interesse por esta área quando eu também passei por um processo de emagrecimento. Fala-me disso. Então, ali por volta dos 8 anos eu comecei a aumentar um bocadinho de peso. E não se podia dizer que era à base de chocolates, bolachas, mas era mesmo pelas quantidades ao almoço e ao jantar. Mas tens antecedentes?
Sim, ninguém da minha família é magro naturalmente, nós temos todos de ter algum cuidado. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer, que é a genética é uma coisa e nós podemos fazer uma coisa que se chama epigenética, que é fazer a alteração desses fatores, ou seja, podemos minimizar ao máximo. E aqui é um exemplo. E a tendência lá está. A tendência já está lá, mas nós é que depois também tomamos as rédeas da situação ou não é? Nós conhecemos e depois vemos aquilo que se adapta a nós ou que temos de fazer aqui algumas alterações. E o que aconteceu foi que desde os 8 até aos 12, 13, eu comecei a aumentar bastante e ali quando tinha 13 anos tinha mais 15 quilos do que tenho agora, mais ou menos. A altura era a mesma, mas eu também cresci rápido, mas a verdade é que estava realmente muito pesada. E fui ao nutricionista e foi interessante que com pequenas alterações no meu dia eu comecei a ter algum controlo sobre o meu peso, que era uma coisa que eu lembro-me de não sentir, ou seja, eu sentia que não tinha qualquer tipo de mão no que estava a acontecer, de certa forma. E ali eu pensei, afinal isto não é assim tão difícil. E pronto, e comecei a emagrecer um bocadinho. Entretanto, eu acho que a manutenção é sempre o mais desafiante, porque como foi ali na altura da adolescência, depois há mais convívios, depois há a entrada na faculdade, pronto, não é? Toda essa gestão, e lá está, eu sempre tive de ter um bocadinho mais de cuidado, se calhar, do que algumas colegas que estavam comigo mesmo no curso. Sim. Por um lado foi bom, porque eu consegui também reparar e realmente dar valor à diferença que comermos bem tem em nós, porque lá está, não era às vezes, ao início começou por ser uma questão estética, mas depois senti que a rosácea começou a desaparecer, eu tinha um acne, depois também tive que fazer um tratamento, um acne que tinha nas costas também melhorava bastante, por exemplo, basta agora, eu acho que também sou assim, bastante flexível na minha alimentação, mas imaginemos que temos uma semana em que vamos de férias e eu como mais um bocadinho, ou não é mais um bocadinho, mas se calhar a qualidade não é a mesma coisa, tenho um pouco mais de gordura saturada, tem mais uns açúcares, eu sinto logo que começa a aumentar um bocadinho a rosácea, sinto que não tenho a mesma energia, assim aquele género de cansaço já quando uma pessoa acorda, então o facto de ter notado a diferença não só estética, mas depois também no meu dia-a-dia fez com que esses hábitos se mantivessem. Quais foram as tuas principais dificuldades, ou seja, quando começaste a dar consultas como nutricionista, e como é que tu vês esta Carolina agora, que foi formada em várias áreas, até podes falar um bocadinho sobre isso, e o que é que esperas da evolução do futuro em termos desta componente da alimentação, nutrição, porque efetivamente vai ser sempre um dos temas principais, um dos temas complexos e também distorcidos de várias opiniões, claro. Porque cada pessoa vai ter as suas particularidades e às vezes é essa a dificuldade que as pessoas não entendem. Exatamente. Então, eu, como referi inicialmente, depois da minha licenciatura e depois do meu estágio à ordem, que na altura foi no Hospital de Gaia, especialmente por ter sido no Hospital de Gaia, eu consegui ver quais é que eram as abordagens que havia a nível clínico e eu sei que o tempo de consulta é escasso e, portanto, nós não conseguimos fazer tanto em ambiente hospitalar como, pronto, eu posso fazer aqui. E realmente isso foi uma das minhas primeiras dificuldades, pensar, tenho muito pouco tempo com as pessoas que estão comigo para efetivamente sentir que faço uma diferença ou conseguir explicar-lhes o porquê de estar a aconselhar certo tipo de trocas. Porque quando as pessoas estão connosco e percebem que realmente vão ter um benefício com aquilo que eu estou a sugerir, é mais fácil que ocorra mudança, porque é preciso explicar às pessoas. E a verdade é que o tempo foi uma dificuldade. Depois, quando comecei a trabalhar num ginásio, portanto havia sempre uma vertente muito forte de marketing. Antes de eu poder atuar a nível de nutrição, eu tinha de vender o meu serviço e posso dizer que por acaso foi a única coisa a nível de trabalho até hoje que custou-me bastante. Eu percebo que faz parte, mas eu entendo essa dificuldade. Eu, quando era mais jovem, joguei futebol. Eu lembro do clube, tínhamos que vender as rifas. Ainda na semana passada estava a falar com a equipa isso. E a minha mãe tinha que ficar com as rifas todas. Ou seja, tenho dificuldade naquilo que eu não acredito. Sim, efetivamente. Pronto, é isso. Porque o vender é humano, que eu costumo dizer. E acima de tudo, nós quando trocamos ideias, estamos a vender uma ideia, não é? Sim. Agora, o grande problema é quando nós estamos a não acreditar naquilo e sabermos o que é que está por trás. Pronto, e, por exemplo, eu sou das pessoas que não... Ou seja, tenho um bloqueio por esse tipo de situações. Exatamente. Total, compreendo. Porque lá está, se nós estivemos a oferecer, em boa verdade, o que eu estava a oferecer era um serviço de qualidade, só que isto funciona assim, não digo em todos os ginásios, mas na minha altura, pelo menos naquele onde eu trabalhei, funcionava com telefonar às pessoas para um rastreio gratuito e depois apresentávamos um valor. E só o facto de se dizer que ia ser gratuito e depois não era, aquilo custava-me um bocadinho. Havia pessoas que efetivamente fechavam e que depois gostavam
do serviço, porque lá está, a partir desse momento eu já podia fazer aquilo que eu gostava, que era aqui atuar a nível de nutrição. Portanto, depois de sair dos ginásios, tive ali uma altura em que comecei a trabalhar em algumas farmácias, entretanto comecei a apostar mais em formação, e aqui a formação de nutrição funcional pela NutriScience também fez uma diferença muito grande. É um curso denso e ao qual eu recorro ainda hoje, porque como há tanta matéria, às vezes é preciso voltar a relembrar certos conceitos e certas áreas. E a verdade é que quando eu comecei a ver a nutrição como não só olhar para o sintoma, por exemplo, uma pessoa chega-nos, imaginemos, com uma obesidade. Portanto, o que nós estamos a ver é que efetivamente há um aumento de massa gorda e que perante isso vão surgir diversos géneros de patologias associadas. Só que a verdade é que aquele aumento de massa gorda pode não ter apenas a ver com, claro que a máxima é o excedente calórico que está a existir, comer um bocadinho mais do que aquilo que estamos a gastar. Mas depois temos de ver como é que está a ser o sono, ok, o sono tem qualidade, será que está aqui a faltar algum tipo de nutriente para facilitar um melhor descanso? O intestino, como é que está a funcionar? Vai ser efetivamente mais desafiante emagrecer se nós também estamos com um intestino muito obstipado, ou seja, nós somos um todo, e foi isso que aquele curso também me ajudou bastante a perceber. E, pronto, e daqui para a frente é isso que eu espero da nutrição e que eu vou tentar continuar sempre a investir na formação, porque é uma área que está em constante evolução e efetivamente só me faz sentido trabalhar assim. Sim, eu compreendo, e cada vez mais essa área, que era uma área que muita gente ainda não acredita, desculpa usar este termo, mesmo do ponto de vista de nutrição, quando se fala em nutrição funcional, mas eu, por exemplo, estou ligado à parte formativa de medicina integrativa, ou seja, onde abordamos esse tema. É um dos temas que cada vez mais é uma prática baseada em evidência, ou seja, não há margem para dúvidas, e é uma forma de vermos o corpo como um todo. Hoje de manhã estava com uma utente, a primeira vez estava com ela e estava a fazer a anamnese, e tinha feito há 2 meses uma cirurgia, retirou a vesícula biliar. E o que é que me sucedeu? Ou seja, vinha tratar uma flacidez do rosto, com um tipo de problemas, mas apresentava uma dermatite seborreica aqui, junto ao nariz. E eu disse, olha, isso tem a ver muito com a parte hepática. E ela, como é que sabe? Olha, foi operada há 2 meses a vesícula. Depois começámos a falar, ou seja, da importância da nutrição ou da alimentação, que não tinham falado. E eu dei-lhe um simples exemplo e vou usar aqui uma metáfora, que é, eu tenho um aquário com peixe e esse aquário começa a ficar intoxicado, não é? E geralmente qual é a nossa abordagem? Pegamos no peixe doente e tiramos. Sim. Mas se nós pensarmos todos os peixes que nós vamos meter dentro do aquário, o que é que vai suceder? Vão ficar doentes e contaminados. Porquê? Porque nós estamos a resolver os sintomas. Exato. É por isso dói-me a cabeça, toma medicação. Sim. E não percebemos qual é a causa. Enquanto eu não limpar este aquário, metaforicamente falado, não é? Ou seja, eu não vou ter peixes saudáveis. Claro. E, por exemplo, ok, fez uma cirurgia, mas agora vai ter uma sobrecarga hepática maior. É verdade. Não é? Que a alimentação aqui tem um papel crucial e não foi abordado isto. Ou seja, como é que é possível, nestes séculos, preocuparmos muito com o tratamento e não com uma prevenção simples, que não tem custos associados, Sim. não tem medicações associadas, e temos, através de uma pequena mudança de estilo de vida, através da alimentação simples, Sim. uma melhor qualidade de vida. Exatamente. Aí, para perceberes o papel da nutrição da alimentação, em que as pessoas neste século ainda não abordam. Sim, e mesmo, por exemplo, às vezes temos pessoas que saem de cirurgias, por exemplo, e poderia ser feito um trabalho bastante interessante a nível de suplementação, até para favorecer a cicatrização de uma forma melhor, não é? Mas isso não acontece, às vezes mesmo a nível de nutrição nos hospitais, eu sei que é difícil e que às vezes tem a ver com uma questão de recursos a que uma pessoa tem acesso, mas muitas vezes a qualidade, por exemplo, o meio da manhã serem as bolachas Maria com chá, por exemplo, assim, a nível nutricional não tem muito interesse. Ok, dá-nos calorias, mas não é? Onde é que está a proteína? Mas, exatamente, não está temos... a vitamina C? Não temos, exatamente, não temos nada nenhum desses componentes e às vezes acontece que pessoas estão internadas durante muito tempo e que realmente o estado nutricional, se calhar, pronto, a não ser que haja uma suplementação, às vezes não é tão bom. Mas a suplementação é um complemento, não é? Exatamente, isto é quase sim. como tens um carro, depois metes um aditivo, Sim. caso não seja necessário algo mais do que aquela gasolina que metemos. Eu trabalho muito com a pele, com a parte regenerativa, não é? Como tu sabes, e olho cada vez mais de um ponto de vista holístico. E é engraçado que eu há 10 anos tenho um termo que eu prometi a mim mesmo que este ano vou pôr em voga, já falei contigo várias vezes, que é
ou seja, está a restar a dieta regenerativa, mas no fundo a dieta é um termo de marketing para jogar com a alimentação regenerativa, e tem a ver com isso. Ou seja, a influência da nutrição, da alimentação com a nossa pele. Porque quer em termos de cicatrização, quer em termos de recuperação muscular, ou seja, o nosso corpo está em constante regeneração. E o que é que acontece? Se eu der alimentos nefásticos, eu vou regenerar pior. Certo. Se eu der melhor alimentos, o que é que eu vou ter? Vou ter uma regeneração muito mais eficaz. Exatamente. Melhor qualidade de vida, melhor qualidade emocional, ou seja, e coisas simples. Exato. Ou seja, olhar o que é que eu preciso de um ponto de vista da pele. Síntese de vitamina C, que é um dos maiores sintetizadores de colagênio. Então, que alimentos é que eu posso ir buscar com vitamina C? Caso faça análises e não seja suficiente, aí faço uma suplementação Exatamente. adequada. Sim, até porque lá está, foi uma coisa que nós já tínhamos conversado até anteriormente, que é um estilo de vida precário ou uma alimentação precária não vai ser, não vai melhorar, por assim dizer, apenas com suplementação. Nós precisamos de mudar um bocadinho tudo e depois a suplementação vem como um extra. Sempre. É um bocadinho isso. Vamos aqui agora a dicas. Dicas Certo. muito práticas e rápidas, porque obviamente cada pessoa tem as suas particularidades, não é? E é isso que é importante percebermos, que é, nós quando falamos de alimentação, nós levamos muito para a matemática. Sim. E cada vez mais se leva a saúde para a matemática, e nós não somos matemática, ou seja, o mesmo alimento vai ter propriedades fisiológicas e químicas completamente diferentes quando entra dentro do organismo de cada pessoa, não é? Até os pHs são diferentes. Sim, exatamente. A mesma coisa o exercício físico, ou seja, nós fazemos o mesmo plano de exercício físico, eu vou regenerar ou vou fazer uma síntese de produção de massa muscular completamente diferente. E de um ponto de vista da alimentação, nós ouço muito, nós somos aquilo que comemos. Eu não concordo com essa frase. Eu gosto muito mais, nós somos aquilo que absorvemos. Também é verdade, também Porquê? é uma maneira de o pôr, sim. Porque eu posso, nós somos aquilo que absorvemos do ponto de vista de pensamentos, Tudo. de emoções, de palavras, de impactos, não é, físicos, e da alimentação, porque muitas vezes nós inserimos determinado alimento e ele não, ou seja, se eu tiver, por exemplo, uma falta de vitamina B12, ele não vai metabolizar de forma igual à absorção dos nutrientes. Por isso eu costumo dizer, nós somos aquilo que absorvemos. E uma das coisas, e vou dizer aqui, já que estou no podcast, há 4 anos, e que foi isso, quando entrevistei vários nutricionistas, que me salientou, foi uma pergunta que é, primeiro eu perguntei quem eram as tuas referências, e deste-me referências completamente diferentes de quase todos os nutricionistas, e eu disse, e qual é, de um ponto de vista de nutrição, aquilo que mais gostas e que mais influencia? E tu disseste, saúde intestinal. Certo. Eu disse, ninguém me falou de hipertrofia, emagrecimento, que está sempre na moda, porque efetivamente a saúde intestinal depois é a base para tudo. Tudo, não é? sim, sem dúvida. Agora dicas muito rápidas para hipertrofia, depois a seguir para emagrecimento e depois para saúde intestinal, acima de tudo para o melhor funcionamento intestinal. Claro. Vamos lá? Então, hipertrofia. Hipertrofia. Primeiro, é muito Estejam importante, Está ao importante termos um bom acompanhamento de treino, isto porque muitas vezes nós pensamos que estamos a treinar como devemos, mas não estamos a criar o estímulo certo e, portanto, é importante ter um bom profissional connosco, sem aqui dúvida. vou ainda acrescentar uma coisa, que é um dos temas que tem andado aqui muito na minha cabeça, que está a ser pouco posto em prática, que é, nós falamos muito em direitos de igualdade, mas para mim o corpo do homem é completamente diferente do corpo da mulher. Ou seja, o pavimento pélvico do homem é diferente da mulher, as cargas de um pavimento pélvico da mulher muitas vezes estipula-se em cerca de 18 kg, no homem cerca de 30 kg. Os abdominais, por exemplo, um crunch tem metabolicamente atuações em termos de pavimento pélvico diferente do homem e da mulher, e depois hormonas. E o que é que eu vejo? O mesmo exercício para homens e para mulheres. Não vejo uma coisa simples, que é perguntar à mulher se está com período fértil, se tem síndrome de ovários poliquísticos, como é que está a parte hormonal, a endometriose, etc., Claro. para ajustar o exercício à mulher. Exatamente. E eu acho que é um dos temas do futuro que eu acho que é fulcral. E o que é que eu vejo? Vejo as mulheres a fazer os mesmos exercícios, as mesmas cargas, a não respeitarem o seu corpo
e o seu metabolismo diferente. Até claro. a nossa pele é diferente do homem e da mulher. Exatamente, e aí lá está a importância de um bom profissional a nível de atividade física, porque realmente nós sozinhos nós não conseguimos ir buscar, saber de tudo, de todas as áreas, assim a 100%. Portanto, aí é importante, e quando estamos a falar de uma hipertrofia, nós precisamos ter esse estímulo no nosso músculo, mas depois também precisamos de outra coisa, que é garantir que temos os nossos macronutrientes em equilíbrio. Muitas vezes só se ouve falar, por exemplo, da parte da proteína, e que é necessário aumentar as quantidades de proteína, e às vezes aumenta-se muito a proteína, mas acaba por se retirar às vezes alguns hidratos de carbono, porque queremos mais definição. Okay. Só que qual é a dose mais ou menos recomendada de proteína atual? E assim, há vários estudos, mas aqueles os estão em maior em consenso é 1,8 gramas por quilo de peso até 2,5. No entanto, estes são os mais recentes. Aqueles que já são, pronto, os valores mais antigos eram 1,8 até 2,2. No entanto, isto depois também depende do tipo de atividade física, da frequência. Portanto, se estivermos a falar de alguém que faça um halterofilismo, provavelmente não será igual a uma pessoa que corre maratonas, não é? Portanto, isto depois também é preciso ter em atenção. Lá está. Exatamente. E depois, a nível de hidratos de carbono, convém, quando estamos a tentar um aumento de massa muscular, que sejam 3 gramas por quilo de peso ou mais. Portanto, é importante nós não termos receio dos hidratos de carbono, escolher boas fontes, sim, ou seja, à base de chocolatinhos e cereais açucarados, se calhar não será o melhor, a não ser que a pessoa efetivamente vá fazer um treino longo e precise de reservas de glicogénio em grandes quantidades, e utilizamos os açúcares de rápida absorção. Mas quando estamos a falar de um treino a longo prazo, termos uma boa quantidade proteica, mas não exageradamente, e depois também aqui a parte dos hidratos de carbono, e importante também antioxidantes. Antioxidantes vão nos ajudar também a fazermos uma melhor recuperação do músculo, termos boas gorduras como por exemplo o ômega 3. Nós somos um país costeiro, mas não consumimos o peixe que deveríamos. Isso também vai ajudar na inflamação muscular e a qualidade, vezes, sim. Uma das coisas fundamentais é não falarmos muito da matemática. Um exemplo, 100 gramas de peito de frango tem 28 gramas de proteína. Errado porquê? Se ele comer milho, é diferente de se comer só verduras. Certo. Se for do aviário, é diferente de ser produzido, por exemplo, em casa dos meus pais, tem claro. um campo. Sem dúvida nenhuma, sim. Ou seja, cada vez mais olharmos à qualidade e à proveniência dos alimentos. Sim. E, por exemplo, e mesmo as frutas, ou seja, cada vez mais são colhidas cedo, digo, e nutricionalmente são cada vez mais fracos. Certo. E mesmo o que se utiliza às vezes para preservar a fruta durante viagens grandes, não é? Pronto, que são químicos, isso seria uma coisa que era de evitar. Claro que atualmente e no mundo em que vivemos é difícil efetivamente conseguirmos ser perfeitos a nível alimentar, irmos buscar este género de cuidados a todo lado, mas podemos sempre ir tentando, ou seja, se temos alguém que realmente tenha essa sorte de ter frangos caseiros e nos puder fornecer excelente, é completamente diferente. Até o sabor é completamente não tem nada a ver, tem nada a ver. E mesmo frutas, não é? Por exemplo, morangos de supermercado é diferente de morangos biológicos, não é? Não tem, pelo menos o sabor para mim não tem nada a ver. Portanto, a verdade é que tudo fica alterado, não é? Mas a verdade é que aqui o que nós tentamos fazer é o melhor com aquilo que temos. Portanto, uma boa quantidade de proteína, tentar não fazer, por exemplo, havia no início, quando começamos a falar mais de hipertrofia, havia muito a questão da proteína whey, e às vezes não havia muita quantidade ao almoço e ao jantar, e depois também muitos scoops de proteína whey, e a verdade é que seria proteína a mais, às vezes até podia chegar a um catabolismo muscular, não seria algo anabólico, ou seja, de construção do músculo, porque também era um excesso. Portanto, o mais importante é garantirmos as nossas quantidades, não termos medo de comer os hidratos de carbono, isso não vai sacrificar a nossa definição de todo, temos de os comer de forma equilibrada, antioxidantes e também gorduras boas, como é o caso do ômega 3, e depois também conseguimos ir buscar algumas às nozes, aos frutos gordos. Abacates, exatamente. Portanto, é importante esta gestão e estarmos em excedente calórico, ou seja, a comermos um bocadinho mais do que aquilo que estamos a gastar. Não muito mais, mas um bocadinho para conseguirmos ter efetivamente energia para criar uma nova massa. Sim, porque mesmo a abordagem, cada vez mais fala-se, por exemplo, numa abordagem carbocycling, o que é que nós tínhamos, por exemplo, no halterofilismo, que é uma área que eu até sigo, que era aumentar muito peso, uma fase de bulking, Sim. Não é? Bulking, e depois uma fase de cutting, ou seja, de emagrecimento Exatamente. rápido. E hoje o que é que sucede? As provas são mais
uniformizadas durante o ano, então o aumento já não é tão elevado para fazer o corte. Exato. Então esta manutenção, não é? Ou seja, mais hidratos, corta hidratos, ou seja, de uma forma sim, não é tão mais duro leve, não é? para o nosso corpo, até porque quando nós estamos a falar de passarmos, imaginemos, estávamos a ingerir cerca de 2.000 calorias por dia e de repente passamos para 1.200. O nosso corpo acaba por ter ali um choque e às vezes pode até quebrar, haver uma quebra de massa muscular em excesso, não é só gordura. Diz-me uma coisa que eu às vezes faço e em mim resulta, que é, se eu tenho um determinado grupo muscular, por exemplo o ombro, em que eu tenho mais dificuldade no aumento de massa muscular, quando eu faço o ombro, ou seja, nas primeiras 24 horas, 48, eu faço um aumento de hidratos de carbono maior, por assim Certo. dizer. Se há outro músculo, por exemplo o peito, em que não preciso tanto desenvolver, ou seja, a seguir a fazer esse grupo muscular, eu não meto tantos hidratos, ou seja, faço ali um balanço. Mas também não os retira, não é? Também Ou não os seja, retiro, ou seja, exatamente. o que é que eu faço? Mais hidratos naqueles músculos que precisam de mais volume e mantenho sempre o mesmo grau, mais ou menos, de proteína. Exatamente. Depende das fases, mas Claro. pronto, não Aqui sou até- tão rígido. Exatamente. Aqui os hidratos de carbono em excedente podem ajudar, porquê? Porque também nos permite ter mais reservas a nível Pois, muscular, era essa a portanto ideia. conseguimos, não atingimos a fadiga tão rapidamente e conseguimos ter um melhor estímulo da massa muscular, portanto Estou a faz fazer sentido. correto, Acho que Sr. eu, Doutor? Ok. eu acho que sim. Porque lá está, por exemplo, eu experimento muito em mim Certo. e já eu acho que um dos maiores segredos que eu tenho é conhecer cada vez mais o meu corpo. Ou seja, perceber quando eu começo a ficar muito cansada, Nuno, anda cá, descansar um bocado, perceber os alimentos quando entram dentro de mim e o que é que fazem. Ou seja, não preciso fazer os testes de intolerância alimentares, que é quase, ouve o teu corpo, não é? Exato. As primeiras 24 horas, 48 horas após determinada refeição ou determinado alimento. E depois perceber que com a idade, o nosso metabolismo, não é? Eu era do tempo em que emagrecia mais rápido ou que secava mais rápido e agora é mais difícil, mas nada que não se consiga Claro, com mais esforço. adaptamos, não é? Adaptamos-nos. Dentro do emagrecimento, que é um tema muito falado, vamos agora para a Operação Verão, não é? A partir de agora, algumas dicas práticas Muito bem. para quem nos está a ouvir. Eu, para mim, uma das coisas que mais me ajudou foi, na altura em que eu estava a fazer esse processo, era ingerir uma boa quantidade de legumes ou saladas. E para quem diz que não aprecia, tentem, porque o volume que nos dá a nível do prato é muito superior. Temos pouquinhas calorias associadas a estes alimentos e ao mesmo tempo também bastante fibra, o que faz com que absorvamos a comida de uma forma diferente, faz com que fiquemos mais saciados durante mais tempo, ajuda ao nosso funcionamento intestinal. Outra coisa muito importante é garantir uma boa hidratação. Existem muitas pessoas em consulta que me chegam a beber um copo ao almoço, um copo ao jantar e não compreendem porque é que estão obstipadas se comem muitos legumes. E a verdade é que nós podemos ter fibra em quantidade, mas precisamos de hidratar esta fibra para que o intestino funcione. Portanto, aqui a hidratação também vai nos ajudar a diminuirmos um bocadinho o inchaço abdominal, vai-nos também dar uma sensação de saciedade superior. Portanto, aqui é algo que nós também devemos privilegiar. Ajuda na retenção de líquidos também. Portanto, uma pessoa vê resultados mais rápido quando também consegue hidratar-se de uma forma correta. Relativamente à parte do prato em si, o essencial, e uma coisa que eu pergunto sempre em consulta é quais é que são as refeições que gosta mais, quais é que são os alimentos que não consegue viver sem, porque há sempre, isto é uma negociação, em todas as consultas nós estamos em negociação. E eu tenho sempre de me adaptar ao que a pessoa que vem ter comigo faz e ao mesmo tempo ela também depois tem de aceitar aqui algumas sugestões, mas normalmente quando o fazemos assim e quando não somos muito rígidos, ou seja, vamos retirar agora os hidratos de carbono por completo, não comemos nem arroz, nem massa, nem batata. A verdade é que isso pode funcionar durante uma semana, mas depois a pessoa fica cheia de fome. Se tapar a boca. Sim, exatamente, mas emagrece. lá está, ficamos mais cansados, portanto não sentimos aquela vitalidade que eu quero que as pessoas que estão comigo em consulta se sintam. Isso. Exatamente, que é para se sentirem melhor e efetivamente darem continuidade ao que estamos a fazer porque sentem melhorias. Portanto, legumes, água, garantir que no prato têm sempre um alimento que gostam, não precisamos de deixar de comer, por exemplo, um assado, um estofado. Agora, temos sim de reduzir um bocadinho as quantidades de gordura. A gordura é muito importante nós termos em atenção. 1 grama de gordura dá
dá-nos 9 calorias, enquanto uma grama de hidratos de carbono ou proteína dá-nos 4. Portanto, às vezes nós até retiramos, começamos a pensar, não, eu tenho de emagrecer, então agora vou tirar o arroz. Mas depois colocamos muitos legumes e eles são salteados e bem regadinhos de azeite. Pronto, já acabou o nosso déficit calórico, foi-se. E nós nem nos apercebemos disso. Portanto, terem atenção às quantidades de azeite também faz toda a diferença. E depois, importante também é garantirmos que nas refeições, em todas as refeições do dia, nós temos um componente proteico. A proteína vai nos saciar durante mais tempo. Importantíssimo. Em todas as refeições. Em todas as refeições. O que é que eu vejo? E estou-me a lembrar agora de um caso, de uma ferida, posso dizer que há muitos anos sem cicatrizar, e uma das coisas que, além das técnicas, ou seja, muito avançadas, certo, desde a fototerapia laser a outras técnicas regenerativas, foi uma correção alimentar. Porquê? Eu percebo que é almoço e jantar que as pessoas ingerem proteína. Sim. Eu costumo dizer, ou seja, muitas vezes. Eu acho que a maior parte das pessoas faz isto. É. Porque a grande dificuldade, eu falo por mim, é os meios da manhã e os meios da tarde. Sim. E às vezes o pequeno almoço, mas nem tanto. Eu acho que é o meio da manhã, os snacks. Ou então até não se fazer nenhuma refeição durante estes períodos. E depois fazem pico glicémio. Exatamente, e depois chegam à refeição seguinte e aí é completamente diferente. Não têm controlo nas quantidades porque já vêm com muito apetite. Ou seja, acho que é uma área, o que falaste é super importante. Ou seja, em todas as refeições, ingerir sim, e não precisam proteína. de ser quantidades, por exemplo, não precisamos estar a comer um Tupperware com claras, não é? Mas basta, por exemplo, ingerirmos, por exemplo, um ovo com umas tostas. Pronto, já estamos aqui a incluir um componente proteico e vamos ficar saciados durante mais tempo, sem dúvida nenhuma. E o ficarmos saciados mais tempo faz com que as refeições seguintes cheguem e consigamos controlar as nossas porções consoante aquilo que foi conversado em consulta, sem dúvida. És a favor, por exemplo, de termos o dia do lixo, como se fala, da alimentação? O dia do lixo... Fala-se muito, não é? O dia do lixo, não. Não. Porque assim, um dia inteiro, à vontade, à vontadinha, às vezes podemos fazer muitos estragos. Assim, sou a favor sempre de haver um momento da semana, se for efetivamente uma necessidade da pessoa. Vejamos que temos alguém que está a correr tudo bem, não tem vontade até de comer uma panqueca, um café qualquer, com bastante chocolate, não é? Pelo menos isto é o que me estão sempre a falar, das panquecas, atualmente. É verdade. E não sentem essa necessidade, então não há necessidade de incluirmos, mas, por exemplo, alguém que esteja a fazer o plano e vai ter um almoço de família. Naquele almoço de família vai ser um almoço longo, em que as conversas se prolongam, em que vamos petiscando mais um bocadinho. Se isso acontecer naquela refeição e o resto da semana for direitinho e o resto do dia também correr tudo bem, não tem problema. Mas lá está, se houver a necessidade, mas um momento, não o dia, porque no dia... Eu falo por mim, por exemplo, este fim de semana abusei um bocado, ou seja, tive um jantar, depois na segunda-feira uma reunião que prolongou-se para um jantar, o que é que sucede? Eu sinto no meu corpo, ou seja, quando tu tens o abdominal definido, quando tu inflamas um bocado, ele começa a ficar tapado, é mais fácil de gerir, aí lá, então vamos atuar. Que é usar a teoria da compensação, ou seja, eu hoje peco, amanhã ou 48 horas vou confessar, entre aspas, Exato. ou seja, com uma alimentação um bocadinho mais cuidada, um bocadinho mais cuidado ou até mais cuidada que o normal. E aumentar mais eu acho que é isso que as pessoas devem ter atenção, ou seja, não é nada, não deve haver coisas proibidas, não é? Se nós não nos dermos mal, por assim dizer, se não tivermos intolerâncias ou alergias, mas ir fazendo é sempre um balanço, e essa é a dificuldade, ou seja, as pessoas ou a não aceitação a longo prazo. Sim. Deve-se a isso, ou seja, pensarem que tem muita coisa restritas. E o pensamento de perdido por 1000, perdido por 100, perdido por 1000, acontece muito isso, não é? Ou é agora ou nunca, e não precisa de ser assim, mas em tudo na vida, não é? Muitas vezes chegam com a questão da alimentação, mas ao mesmo tempo noutras questões da vida em que é 8 ou 80 e não precisa de ser assim, ou seja, a consistência é o que é mais importante em todas as áreas da nossa vida, e a verdade é que vão sempre haver alguns percalços pelo caminho, mas também há coisas que nós não precisamos nos privar. Agora, temos é como tudo, quando gastamos mais dinheiro, não é? Por exemplo, no mês seguinte, tentamos, não podemos pensar, olha, perdido por 100, perdido por 1000, agora vou continuar a gastar, não é? E nós, olha, uma boa metáfora. Eu às vezes utilizo muito isto em consulta, porque quando eu utilizo isto já faz sentido às pessoas que estão comigo, porque realmente dizem, olha, realmente não faz sentido eu pensar que está tudo perdido a nível de alimentação, recomeçamos, compensamos um bocadinho. Não? Ok. Mais dicas de emagrecimento. Exatamente. Então, falamos da parte da proteína. Importante também, muitas vezes eu vejo pessoas que fazem jejum
mas sem fazerem um jejum correto. Ou seja, o jejum pode ser utilizado, idealmente deveria ser mais utilizado na parte final do dia e não tanto de manhã. Isto porque a nível de ritmo circadiano, do ciclo circadiano e tudo mais, a nível hormonal e a capacidade digestiva à noite está um bocadinho mais frágil do que durante o dia. Mas de qualquer das formas, uma coisa que eu vejo é a obrigatoriedade por fazer o jejum, porque eu viram na televisão e houve uma altura em que se falava muito, até com a Cristina Ferreira, ela falou bastante do jejum e então nessa semana eu tive imensa gente que me falou do jejum. Só que o que acontece? Se fizermos um jejum em que o quebramos com uma refeição rica em fibra, ou seja, com uns legumes, com uma refeição principal rica em proteína, não tem problema nenhum. Estamos a quebrar bem, não vamos ter um pico glicémico, mas muitas vezes o que eu via era, a pessoa jantava e depois no dia seguinte quebrava o jejum por volta do meio-dia e quebrava com, imaginemos um prato com carne ou peixe mais arroz e um copo de sumo. Então ele ia ter um pico e depois aquela absorção dos hidratos de carbono ia ser muito rápida e a seguir vinha uma quebra e a pessoa sentia-se cansada, não se sentia bem. Portanto, aí nós temos sempre de adaptar. Outra coisa que eu vejo é saltar refeições de forma de compensação. Eu quero emagrecer mais rapidamente, portanto, eu ontem tive um almoço mais pesado, hoje só vou comer ao almoço e ao jantar. Não funciona, vamos ficar com muito mais apetite, estamos aqui a treinar. Não estamos numa relação boa com a comida e isso vai fazer com que estejamos sempre a pensar no assunto. Portanto, voltamos à nossa vida normal, não saltamos refeições, controlamos quanto muito as nossas porções e isso ajuda bastante. Outra coisa é a prática da atividade física. Eu sei que às vezes pode ser muito desafiante e pessoas têm filhos e têm vidas muito atarefadas que realmente não é possível fazermos tudo todos os dias a quantidade que nós queremos, mas conseguimos incluir um gasto calórico, especialmente se tivermos um estilo de vida muito sedentário, de ir caminhar, imaginemos 10 minutos todos os dias, é melhor do que nada, não é? Portanto, aqui tentamos ir praticando um bocadinho. Hábitos, não é? Tudo é hábitos, sim. Mas lá está, eu às vezes compreendo, por exemplo, eu não tenho filhos, só trabalho, não é? Pronto, para já. Portanto, eu só às vezes tenho dificuldade em conseguir gerir às vezes a atividade física, tenho dificuldade, mas posso melhorar. Não é? Eu sei que quando nessas alturas em que eu começo a... trabalho, ou seja, isso. obviamente que tenha noção Exato. que estou a privar-me de horas de sono que também são fundamentais. Exatamente. Não é? E depois é uma questão de negociação com o meu corpo, não é? E com a minha vida. Exatamente, isso é um ponto importante. O sono também faz muita diferença no nosso emagrecimento. O cortisol, não é? E exatamente. De stress. Sim, e o stress também, a gestão de stress é muito importante. E a verdade é que o sono é o momento em que nós conseguimos ter uma recuperação, tanto a nível cognitivo como a nível físico, vão estar a ocorrer várias alterações a nível corporal, só que se não descansarmos bem, no dia seguinte vamos estar aqui com a parte do cortisol pode vir a alterar e isso faz com que sejamos mais impulsivos nas nossas escolhas alimentares, temos menos energia, portanto precisamos mesmo de compensar ali normalmente com coisas doces, pensamos agora preciso mesmo aqui de um docinho para melhorar, só que depois é um ciclo vicioso, porque comemos o doce, absorvemos muito rápido e sentimos outra vez uma quebra. E depois vem outra vez a falta de energia, depois voltamos a dormir mal à noite. Portanto, aqui no emagrecimento há muita coisa que uma pessoa tem de pegar. E por isso é que nas consultas, e é algo que eu dou muito valor que posso fazer cá, as minhas primeiras consultas têm a duração de 1 hora. E durante aquela hora eu estou a ouvir a pessoa e a perceber a sua história, os antecedentes, quais é que são as dificuldades e a partir daí depois eu faço o plano alimentar. Mesmo que às vezes leve esse trabalho para casa, é algo que eu prefiro porque depois eu sei que entrego uma orientação de qualidade. Personalizada. Exatamente, e personalizada. E adaptada àquela pessoa, ao seu estilo de suplementação. Sim, e depois há algumas suplementações que podem fazer sentido e que nós, quando estamos a olhar outra vez para o historial do cliente, pensamos, olha, aqui se calhar isto é uma falta deste ou aquele outro. E agora podemos até sugerir umas análises. Em Portugal, nós nutricionistas não podemos passar análises, mas podemos pedir certos valores sim. E depois um médico de família passa. E isso também faz com que a nossa abordagem consiga ser mesmo precisa. Dicas para uma saúde intestinal certo. Mais ou menos regular. Exato. Então, na saúde intestinal isto é um mundo, não é? Mas aquelas dicas, o que é que nós precisamos para um intestino funcionar bem? Precisamos de fibra, mas para além da fibra, ou seja, temos aqui os legumes, as saladas, as frutas. Todo tipo de legumes? Depende do problema da pessoa.
Ou seja, imaginemos que temos alguém que tem um desconforto, tem bastantes dejeções diarreicas, por exemplo, aí legumes de folha escura se calhar não serão os melhores. Portanto, temos de ver primeiro qual é que é a questão e depois vamos adaptando. E às vezes há necessidade até de nós fazermos uma dieta de eliminação e há alguns legumes que às vezes podem causar um bocadinho mais desconforto e nós fazemos a eliminação e depois introduzimos um a um, devagarinho, para ver se há algum tipo de reação. Porque normalmente é um ou dois que faz a reação. Sim. E nós depois eliminamos da dieta. Quando estamos a falar de um funcionamento intestinal regular, é importante a parte da fibra, pode vir através dos legumes, as frutas também é importante, pode ser aqui das leguminosas, às vezes nós não comemos tantas leguminosas como deveríamos, são aqui fontes de fibra, um bocadinho de proteína e hidratos de carbono complexos interessantes, mas ao mesmo tempo é preciso hidratar esta fibra. Nós temos fibra insolúvel e temos fibra solúvel. Se nós estivermos a ingerir fibra sem ingerirmos água, não vamos conseguir hidratar certas fibras e isso vai criar até um bloqueio a nível intestinal. Portanto, a hidratação é obrigatória. Cerca de 30 ml mais ou menos por quilo de peso. Ao longo do dia? Ao longo do dia. Nas refeições? Depende das... Lá está. Eu sei que a minha resposta é sempre depende, mas depende mesmo. Sabes que é engraçado que este ano, para fazer, depois optei por não fazer, uma rúbrica que era o depende. Sim. Porquê? Mas é mesmo, o exercício físico faz bem, depende. Exato. Há pessoas que faz mal. Exato. Não é? Ou seja, tem de ser uma coisa muito adaptável. Determinado alimento faz bem, depende. Exato. É aí que eu quero dizer que o nosso corpo não é uma matemática, porque depende efetivamente de muita coisa. Certo. Há pessoas que não podem fazer exercício físico. Sim. Há pessoas que não podem comer de uma simples banana ou maçã. Exato, não é? sim, sem dúvida. E aqui ou na não água... devem, não é? Não devem. Exato. Lá está, o pode. Mas o pode é uma coisa, o dever é outra. Não é? Mas relativamente à água, às refeições, imaginemos que temos alguém que sofre de refluxo gástrico. Estarmos a aumentar o volume do estômago naquela refeição com líquidos vai fazer com que haja mais tendência para a subida de refluxo. Portanto, não ajuda à refeição, não. Meia hora antes ou meia hora após a mesma. Mas se tivermos uma pessoa que seja saudável, tem uma alimentação boa e bebe água à refeição e se sente super bem, não tem problema. Importante é, para uma boa digestão, não bebermos água fria à refeição, sempre água de morna ou à temperatura ambiente. Mais ou menos 36 graus e meio. Exatamente, e às vezes se tivermos alguém que tenha uma tendência para uma digestão lenta, sim, vai piorar ainda mais e vai criar algum desconforto. Depois, outra coisa importante é a atividade física. A atividade física promove os movimentos peristálticos do intestino, portanto isto também vai ser uma ajuda. Mais uma vez, a atividade física está muito presente sempre. Sim, podemos fazer, por saúde. Exemplo, hipopressivos, técnicas hipopressivas, ou seja, de estimulação, como estimular ali a parte. Sem dúvida. Depois vermos como é que está a microbiota intestinal, que é muito importante. Isto aqui, quando temos alguém que... O que eu tenho mais em termos de intestinos, mais patologicamente, ou seja, em termos mais generalistas, é síndrome de intestinos irritável. Sim. E obstipação. Certo. Obviamente depois tem muitos síndromes de Crohn, mas isso é mais específico, ou seja, mas é disbioses, intestinos irritados e obstipação. E a verdade é que há muitas vezes não é possível fazermos os exames à microbiota intestinal que nós queremos fazer, em que aí viria a discriminação total das quantidades de bactérias que tínhamos a nível intestinal e depois suplementar só em algumas específicas para conseguir efetivamente curar essa desbiose ou melhorar. Porque não é só com isto que nós curamos uma desbiose, mas melhora um bocadinho. E a verdade é que cada vez se vê mais, relativamente aos síndromes de intestino irritável, nós não conseguimos perceber qual é que é a causa do aparecimento desta patologia ainda. Ou seja, não se consegue resolver, é algo que é crónico, mas conseguimos atenuar muito os sintomas com a nossa alimentação e identificando depois também quais é que são os alimentos que nos fazem um bocadinho pior, quais é que nós conseguimos tolerar sem problema, quais é que são aqueles que nós conseguimos tolerar, mas também não podemos exagerar muito, porque às vezes existe uma tolerância em questão de quantidades, não é? E a nível intestinal, aqui a toma de um probiótico, por exemplo, após uma toma de um antibiótico, que muitas vezes acontece, nós temos pessoas que fazem muitos antibióticos e depois não fazem um voltar a reequilibrar a microbiota intestinal, porque quando nós tomamos um antibiótico matamos as boas e matamos as más. Ainda bem que eles existem, não é, antibióticos, mas precisamos depois de cuidar um bocadinho do nosso intestino, porque ele realmente sofreu ali um abalo. E uma coisa que eu vejo muito é a gestão de stress.
O nosso sistema gastrointestinal também acaba por ser governado pelo nosso sistema nervoso autónomo, e por isso é que às vezes temos pessoas que dizem que nem conseguem passar a comida quando estão nervosos, e a verdade é que há mesmo uma contração, e portanto não passa mesmo. Altera-se os movimentos respiratórios, ou seja... Exatamente, e aqui a nível intestinal, já cheguei uma vez a ter uma cliente que eu estava mesmo com, foi uma pessoa que eu fiquei até um bocadinho apreensiva quando chegou à consulta, porque eu pensei, eu preciso mesmo de ajudar esta senhora, porque ela está realmente em sofrimento, e ela já tinha ido a vários médicos, e lá está, davam-lhe apenas laxantes, ela tinha uma obstipação que às vezes durava uma semana, e os médicos diziam que pronto, que era tomar os laxantes, e ela tomava laxantes, fazia tudo e mais alguma coisa, e eu sabia mesmo que ela fazia, não era aquela, às vezes... Atuava no sintoma e não na causa. Exatamente, e então nós começamos a fazer uma dieta de eliminação e depois voltamos a reintroduzir os alimentos um a um. E a verdade é que a senhora chegou na consulta seguinte e eu pensei, por favor, que ela esteja melhor, porque ela estava mesmo em baixo. Aquela obstipação tinha ocorrido após uma situação emocional muito grave para ela, e a partir daí o intestino bloqueou, mas depois foi saber que, retirando alguns alimentos, o intestino voltou a funcionar, e ela estava a dizer, olha, nunca mais, disse, mas sente falta e ela, destes alimentos que nós retiramos aqui? Ela disse, não, porque eu sei o que é que eu sofri antes, e era uma questão de uma intolerância, ou seja, e então o nosso intestino é muito, quando falamos de dicas, depende sempre da pessoa que está connosco. Ali foi mesmo uma questão de ir ver o que é que se passava, em que é que nós podíamos atuar, a senhora cumpriu com tudo e agora está impecável. E eu acho que é importante, é fundamental os intestinos, porque os intestinos não estando tão regulares, por assim dizer, ou seja, vão alterar a nossa parte cognitiva, a nossa parte emocional, a absorção de nutrientes, entre outros, não é? Exatamente. O sono também é importante para a regulação do intestino. Muitos trabalhadores por turnos têm alterações a nível de funcionamento intestinal. Que é sempre um desafio, quem trabalha por turnos, muito grande. Outra coisa também que muitas vezes não é referida é quando uma pessoa tem vontade de ir ao quarto banho, não deve ignorar essa vontade, porque se isto for repetido várias vezes, acabamos por ter menos sensibilidade a este estímulo e acabamos por ter mais tendência a ter obstipação. Isto é uma coisa importante também. Mais alguma dica que queiras dizer assim? Aquelas dicas... Eu estava aqui a ver o que é que eu poderia dizer mais a nível intestinal e assim, não me ocorre nada, mas posso ser eu, que não sei se recorda assim de alguma coisa que gostasse de falar em específico. Sim, a nível intestinal é um mundo, não é? Depois uma pessoa até se perde um bocadinho. Eu acho que é mesmo, acima de tudo, passar uma mensagem geral. Sim. De leveza, de consistência e de adaptação a cada pessoa. Eu acho que isso é o mais importante. Sim. E que não existe fórmulas mágicas, nem guidelines. Porque faz uma confusão. E atenção, eu estou muito na ciência, na prática baseada em evidência. Tenho, inclusive, uma marca ligada à investigação clínica, portanto, sou um centro de investigação. E é quase como, se não está estudado, não funciona. Sim. Mas o que é um estudo? Vamos perceber, acima de tudo, o que é um estudo. E depois, antes de haver um estudo, tem que haver experiências e constatações para chegar a um estudo. Sim. Depois perceber que somos seres humanos. Eu acho que a coisa mais difícil é percebermos. Nós pensamos de forma diferente, logo vamos consumir de forma diferente. É das áreas mais difíceis de fazermos uma prática baseada em evidência. Certo. A área da nutrição, porque há tantas particularidades no organismo diferentes uns dos outros, que é difícil. Eu acho que às vezes as pessoas complicam. E por outro lado, acho que às vezes as pessoas não dão a devida importância à nutrição e à alimentação. Porque é das áreas fundamentais, por exemplo, quem engravida. Sim. Ser seguido logo de um ponto de vista nutricional, porque em cada fase da gravidez vai exigências diferentes. O emagrecimento não deve ser uma coisa a curto prazo, deve ser pensado a longo e médio prazo. E depois percebermos que falta alimentos de verdade. Sim. No outro dia eu em casa fiz esta experiência, lembrei-me, abri o frigorífico e foi ver o que não era embalado. Era tudo saudável, sem glúten, sem lactose. Eu disse, e alimentos de verdade? Eu não tenho aqui. Exato. E isso caiu uma ficha. Sim. Efetivamente, às vezes nós não damos fé. Mas começamos a ir muito para... Podemos ir para as coisas muito práticas e fáceis, não é? Sim. Porque dá mais...
trabalho descascar uma banana ou uma maçã do verdade. que pegar numa fruta desidratada e comer. Um simples exemplo. Sim, sim. Mas às vezes é mesmo uma questão, pronto, realmente abrir o saco da fruta desidratada realmente é rápido, não é? Mas a verdade é que descascarmos uma laranja também não custa assim tanto. E se nós temos dificuldade em fazê-lo, por exemplo, há pessoas que não gostam nada de descascar fruta, então, por exemplo, aí o que eu sugiro é descascar uma grande quantidade num tupperwarezinho de vidro fechado e ir tirando as suas quantidades. Sim. E já ajuda mais um bocadinho. Por exemplo, sopa. Aqui termos, por exemplo, um dia para descascar uma grande quantidade de legumes. Pronto, já fica ali arrumadinho. Depois é só juntar tudo, encher um bocadinho de água, pôr a cozer, relar, pronto, e já está. Às vezes é mais uma questão. Claro, também tem a ver com as nossas prioridades, sem dúvida, mas é uma questão de organização. Não é? Pronto, aqui se calhar nesse caso o frigorífico estava com muitas coisas embaladas porque também tem mais tempo de duração e foi ficando para lá. Se calhar o que era mais fresco até foi sendo consumido, não é? Costuma ser desembrulhar menos e descascar mais. Exatamente, não é? Isso é muito importante, mas é normal que aconteça que realmente na correria do dia a dia às vezes podemos complicar aqui um bocadinho mais. Se nós realmente tivermos a fruta toda descascada, também é só irmos e tirarmos. Estamos aqui, há muitos temas para falarmos. Pois é verdade, da alimentação e da nutrição é um mundo. Uma mensagem final. Se tivesses que passar uma mensagem e que essa mensagem fosse ouvida ou visualizada por todas as pessoas do universo, qual é que era essa a tua mensagem? Certo. Ou deixares um legado, por assim dizer? Isso é sim, é um desafio, sem dúvida. Mas a mensagem para o mundo... Eu acredito muito que realmente que a nutrição acaba por ser um dos pilares da saúde, até porque tudo que ocorre no nosso corpo é à base de vitaminas e minerais. Portanto, se nós não estivermos bem nutridos, nós não vamos estar bem nem a nível físico, nem a nível cognitivo. Portanto, eu acho, e gostava de passar, realmente eu acho a importância que uma boa alimentação tem para uma vida feliz. Eu acho que é isso. Concordo plenamente. E queria dar-te os parabéns pelo magnífico trabalho que fazes diariamente. Obrigada. Por estares connosco e seres uma mais-valia, sempre com melhoria contínua. Dá-me um orgulho imenso mesmo. Obrigada. Acima de tudo também ver o teu percurso. Sempre em formação, não é? Nutrição funcional. Da formação ortomolecular também, mais. Exatamente. Depois tirei de formação de nutrição pediátrica, ou seja, antes da concepção até à adolescência, também foi outra área. Depois alguns cursos a nível de emagrecimento e manutenção de peso. Nutricoaching, não é? E Nutricoaching também é verdade, porque aqui a Estou parte... atento. É verdade. Eu às vezes vai-me passando porque é uma coisa tão natural para mim ir procurando informação que depois não me vou recordando de tudo o que fiz, porque já faz parte da minha atuação no dia a dia. Mas relativamente ao Nutricoaching, eu senti essa necessidade porque às vezes eu nem consulta queria passar melhor a mensagem e queria motivar a pessoa a conseguir ter certos objetivos e efetivamente aqui a parte do coaching que fazia diferença para fazer com que as pessoas sentissem essa motivação e o estabelecer objetivos e divertirem-se no processo e sentindo que têm também algum poder sobre o mesmo. Sabes que eu tenho um feedback sobre ti, e é importante, muito grande. Obrigada. Acima de tudo porque pela tua maneira de abordagem, de humanização, da adaptação da alimentação à pessoa e depois obviamente pelos resultados, que é isso que as pessoas procuram, e parabéns pela pessoa que és. E obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Tá bem? Obrigada. Obrigado.